Se você sente que chegou ao seu limite e que as suas forças acabaram, essa mensagem não apareceu na sua tela por acaso. O Senhor Bom Jesus de Iguape escolheu este exato segundo para interceptar a sua dor e mudar a sua história. Antes de continuar, antes de olhar para os seus problemas, antes de deixar o peso do mundo te esmagar mais uma vez, eu preciso que você fique mais aqui por alguns minutos, porque o que você vai receber hoje não é apenas uma oração, é uma palavra viva, poderosa, capaz de transformar a sua mente, o seu coração e a sua história. Você vai sair daqui diferente. Eu creio nisso. Quais são suas expectativas em Cristo? O que você acredita que a graça do Senhor Jesus é capaz de fazer na sua vida? Não a graça que você leu na página da Bíblia e achou bonita, mas não se aplicou a você. Falo da graça que age agora, aqui no meio da sua realidade mais concreta e dolorosa. A Epístola aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, proclama, com toda a força da palavra de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ouça com atenção. Não apenas mais, não apenas muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou até mesmo pensamos. Isso significa que a sua imaginação, por mais fértil que seja, ainda está aquém do que o Senhor Bom Jesus de Iguape é capaz de realizar na sua vida. Você acredita nisso? Você acredita que Ele é capaz? Ao longo dos séculos, a Igreja Católica tem sido guardiã de uma fé que não se rende diante das tempestades. E nós, filhos desta fé, temos o Senhor Bom Jesus de Iguape, um sinal vivo desta presença misericordiosa de Cristo entre nós. Desde os tempos coloniais, quando a imagem sagrada do Bom Jesus foi encontrada na praia do Una, de forma misteriosa, providencial, como só Deus é capaz de fazer, incontáveis fiéis têm chegado até ele, carregando dores, doenças, dívidas, desamores, desesperanças e voltado para casa carregando graças, curas, milagres e renovação de vida. Não por acaso, por fé. Mas eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você tem chegado até o Senhor Bom Jesus com fé verdadeira? Ou você tem chegado até Ele já esperando pelo não? Já esperando que o milagre vai acontecer, mas não para você. Já resignado com a ideia de que grandes prodígios de Deus são para os outros, para os santos, para os merecedores, para quem tem mais fé do que você. Se for assim, eu entendo, eu te compreendo. E é exatamente para esse lugar de dúvida e luta interior que esta oração foi feita. Ouvimos muitas vezes, lemos muitas vezes o que a graça de Jesus Cristo pode fazer na vida de um crente. Há inúmeros versículos nas Sagradas Escrituras que falam sobre isso. Há vidas inteiras dentro das páginas da Bíblia que nos mostram. Repetidas vezes que Jesus opera maravilhas, coisas grandes e poderosas na vida de quem crê. Mas às vezes lutamos com a realidade concreta disso. Às vezes nos perguntamos se tudo o que a Bíblia descreve é realmente possível nos dias de hoje. Se são fatos que aconteceram há 2000 anos e não se repetem mais. Ou pior, se acontecem, mas não acontecem conosco. E há também aqueles que acreditam que pode acontecer, mas não sabem como pode acontecer na sua própria vida. Você já viu acontecer na vida de outras pessoas? Já ouviu testemunhos poderosos, mas se perguntou muitas vezes, por que não acontece comigo? Essa pergunta não é falta de fé. Às vezes, ela é o começo da fé. Para alguns de nós, simplesmente nos acostumamos com o mínimo, com a sobrevivência, com o pelo menos não está pior. Talvez você esteja encontrando o Senhor Jesus mais profundamente agora, e as coisas sempre foram de um certo jeito na sua vida. Você ama o Senhor, você pode verdadeiramente sentir o amor dele se expandindo no seu coração, mas ainda assim você luta com crenças antigas, limitantes que você carrega há tanto tempo que já nem percebe mais o quanto elas estão te prendendo. As vozes na sua cabeça, vozes de fracasso, de indignidade, de isso não é para mim, essas vozes têm disputado espaço com a voz suave e poderosa do Senhor, que tenta te guiar para uma direção completamente nova. Mas eu vim te dizer algo a você.
Você não está sozinho nessa batalha, e essa batalha tem fim. Todos os caminhos na fé podem testemunhar que passaram por essa fase. E há uma saída, porque o Senhor Bom Jesus de Iguape abre caminhos onde não há caminho, transforma o deserto em fonte, faz germinar onde parecia morto. Glória a ti, Senhor Bom Jesus de Iguape. Glória a ti, que és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a ti, que foste encontrado nas águas, para nos mostrar que busca os teus filhos antes mesmo que eles te busquem. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Vamos voltar à palavra, vamos nos debruçar novamente sobre Efésios 3:20. Mas desta vez, quero que você não apenas leia, quero que você grave essa verdade no mais profundo do seu coração. Quero que você medite nela até que ela se torne uma voz mais alta dentro de você. Até que ela afogue todas as outras vozes que te dizem que você não merece, que não vai funcionar e que é tarde demais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Fique nessa primeira linha, não avance ainda. Aquele que é poderoso para fazer. Não diz que ele vai tentar, não diz que ele vai se esforçar, não diz que ele vai ver o que pode fazer. Diz que ele é poderoso para fazer. Presente do indicativo, realidade permanente, inabalável, independente das suas circunstâncias. Deus não está procurando poder para agir na sua vida. Ele não está pensando em como resolver os seus problemas. Ele está calculando se tem recursos suficientes para entender o seu clamor. A Escritura nos assegura que ele já pode e que ele é capaz, agora, nesse exato momento, enquanto você lê essas palavras. E não é só Efésios que nos diz, a Sagrada Escritura é pródiga em confirmar essa verdade. Em 2 Coríntios 9:8, lemos: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, sejais ricos para toda a boa obra. Toda a graça em tudo, sempre suficiência total, esse é o padrão de Deus para a vida dos seus filhos. Não é escassez, não é limite, não é quase, é plenitude. Em João 14, 13 e 14, o próprio Senhor Jesus afirma: Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes agora coisa em meu nome, eu o farei. E em Mateus 7, 7 a 8, ele nos convida com ternura. Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. E ainda em 1 Coríntios 2,9, a palavra declara algo que deveria nos tirar o fôlego. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não imaginou, isso Deus preparou para os que o amam. Meu irmão, minha irmã, não são promessas vagas, não são poesias religiosas, são declarações de palavras eterna e viva de Deus, confirmadas ao longo dos séculos pela vida dos santos, pela experiência dos mártires, pelos milagres registrados na história da igreja e pelos milagres que o Senhor Bom Jesus de Iguape continua operando até hoje neste Brasil que clama por cura, por paz e por restauração. Desde o século XVII, peregrinos chegam a Iguape com corações partidos e partem com corações restaurados. Chegam doentes e partem curados. Chegam endividados, desesperados, sem esperança, e o bom Jesus, da sua misericórdia infinita, age. Ele age porque é o mesmo Jesus das Escrituras, o mesmo que tocou os leprosos, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que disse ao mar: aquieta-te, e o mar obedeceu. Esse mesmo Jesus é o Senhor Bom Jesus de Iguape, e Ele está ouvindo a sua oração agora. Mas então vem a pergunta que mora no coração de muita gente. Eu sei que a Bíblia diz essas coisas maravilhosas, mas será que pode acontecer comigo? E a resposta direta, clara, fundamentada na palavra de Deus e na fé católica que professamos, é: sim, pode acontecer com você. Pode acontecer com qualquer pessoa que creia, porque o versículo 20 de Efésios não termina em aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele continua, segundo o poder que opera em nós. O poder que opera em nós, sabe qual é esse poder? É a fé. A fé que age, a fé que se move,
A fé que não fica parada esperando que o milagre caia do céu sem nenhuma participação sua. A fé que se levanta, que ora, que busca, que bate a porta e não desiste até que a porta se abra. Deus está esperando que você creia, está esperando que você se mova, que você dê o primeiro passo, não o passo perfeito, apenas o primeiro. Por quê? Porque algo que aprendi e que preciso compartilhar com você. Muitas vezes achamos que estamos esperando por Deus, mas na verdade é Deus quem está esperando por nós, esperando que coloquemos a nossa fé em movimento, esperando que ousemos pedir aquilo que parece grande demais, esperando que tenhamos a coragem de acreditar que as promessas das Escrituras foram escritas também com o nosso nome. Certa vez eu me vi nessa mesma situação. Havia algo que eu pedi ao Senhor há muito tempo. Não sabia como avançar. Ficava ali imóvel pensando quem dera o Senhor fizesse isso por mim. Mas um dia recebi uma palavra que me acordou. Enquanto eu achava que esperava por Deus, Deus esperava que eu me movesse, que eu me mostrasse e pela ação que de fato acreditava. E quando eu me movi, mesmo de forma pequena, mesmo com fé do tamanho de um grão de mostarda, as coisas começaram a acontecer. Como se Deus simplesmente estivesse aguardando aquele sinal para agir com todo o poder que Ele já tinha. Nós precisamos começar a esperar coisas grandes, coisas que os olhos ainda não viram, coisas que os ouvidos ainda não ouviram. Essas são as coisas que o Senhor reservou para aqueles que o amam, e você está entre eles. Louvado sejas, Senhor bom Jesus de Iguape, Tu que és o médico dos enfermos, o consolador dos aflitos, o Pai dos pobres, o refúgio dos que não têm para onde ir. Nós te bendizemos, Senhor, porque a Tua misericórdia é eterna, porque a Tua graça não se esgota, porque o Teu amor por nós é maior do que qualquer pecado, qualquer falha, qualquer limitação humana. Glória a Ti, agora e sempre. Essa palavra está te fortalecendo? Escreva nos comentários. Eu creio, Senhor. Opera em minha vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e na sequência vamos ouvir o Pai Nosso, uma oração a Maria, o Credo e Glória ao Pai. Até amanhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de luz, que a tua vontade em nós se confirme. Assim na terra como no céu, o teu querer é o nosso troféu. Em cada passo, em cada intenção, guia, Senhor, o nosso coração. O pão da alma, o pão do dia, dá-nos hoje com alegria. Perdoa as nossas faltas e erros, pois queremos viver teus apelos. Pai nosso, ouve a nossa voz. Escreve em nós a tua vitória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Assim como nós perdoamos também a quem nos
nos ofende ou nos faz desdém. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Pai, de toda a aflição. O pão da alma, o pão do dia, dá-nos hoje com alegria. Perdoa as nossas faltas e erros, pois queremos viver teus apelos. Pai nosso, ouve a nossa voz. Pai nosso, olha por todos nós. Teu é o reino, o poder e a glória. Escreve em nós a tua vitória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Livra-nos do mal, afasta a dor. Cobre o mundo com o teu amor, pois só tu és o Rei das nações, o único guia dos corações. Pai nosso, ouve a nossa voz. Pai nosso, olha por todos nós. Teu é o reino, o poder e a glória. Escreve em nós a tua vitória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Ó Santa Mãe, de olhar tão sereno, acolhe este filho tão falho e pequeno. Sob o teu manto venho me abrigar. Ensina-me, Senhora, como devo amar. Tu que és a porta para o coração, ouve o pedido da minha oração. Neste deserto onde o vento é cruel, és minha estrela, meu porto no céu. Quando a aflição quer me fazer parar, tua mão materna vem me levantar. Intercede por mim junto ao teu Jesus. Guia meus passos em direção à luz. Ave Maria, cheia de graça, o teu amor por nós nunca passa. Nossa Senhora, Mãe do Salvador, cobre o meu mundo com o teu favor.
Rainha dos anjos, refúgio dos aflitos, ouve os clamores e todos os gritos. Dá-nos paciência, fé e retidão. Leva ao teu Filho a nossa intenção. Em cada mistério, em cada conta do altar, sinto teu colo a me confortar. És a esperança de quem tem temor, és a doçura que acalma a dor. Se a noite é longa e o dia demora, vem em meu auxílio, ó Nossa Senhora. Mostra o caminho, aponta a direção, faz morada eterna em meu coração. Pois quem te pede com fé e devoção nunca caminha na solidão. Ave Maria, cheia de graça, o teu amor por nós nunca passa. Salvador, cobre o meu mundo com o teu favor. Rogai por nós, Maria. Rogai por nós, Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus,
Glória ao Pai, princípio de tudo, Criador da terra, do mar e do céu. Glória ao Filho, o nosso bom Jesus, que por nós deu a vida, rasgando o véu. Glória ao Espírito, sopro de amor, luz divina que vem nos guiar, a Trindade Santíssima, eterno louvor, que para sempre vamos adorar. Como era no princípio, quando a luz do mundo nasceu, como é hoje, em cada prece, em cada chaga curada e em cada olhar de misericórdia, e como será por toda a eternidade, nos séculos dos séculos, que o louvor que começou na terra clame no céu, Senhor, bom Jesus de Iguape. Encerramos nossa oração firmes na fé, cobertos pela tua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, ressoe o nosso canto. Amém, amém, para sempre, amém. Senhor bom Jesus,